E aí, galera, beleza? 4 dias para o Enem, né? O desespero deve estar bem alto, a apreensão. A gente está geralmente ali reavaliando toda a nossa proposta, mas não é dia de pensar negativo, não é dia de estar apreensivo, preocupado. Hoje é dia de aprender física. E eu trouxe um cara que eu tive a oportunidade de trabalhar com ele e um cara que tem uma história aqui em Maceió grande, de longo tempo, né? Então, com vocês, um profissional de mão cheia, um dos professores mais famosos da área, Phil, de física, né? Olá, pessoal. A gente veio aqui comentar um pouquinho sobre a física e os anseios para a prova, fazer você, aluno, ficar mais tranquilo. A gente vai passar algumas informações aqui de como você se preparar para a física e para o Enem de maneira geral, né? Pela experiência que a gente já tem. E é um bate-bola aqui com o grande Stefano. E trabalhei com o Phil, acho que 1 ano, não lembro ao certo, foi no Antigo Mais, hoje Jaguar Cursos, né? E eu vou dizer uma coisa para você, viu, aluno? É um cara que, em todas as nossas reuniões ou nas conversas de corredores, a preocupação com o aluno sempre foi primordial. A preocupação com a qualidade da aula, com a qualidade do material, mas ainda, né, com a qualidade do aluno. E nós estamos aí, Phil, há 3 dias para o Enem. E qual a importância desse cuidado, né, que você vem tendo com o aluno durante todo o curso, mas nessa reta final agora? Eu costumo dizer que nessa reta final não adianta fazer muito alarde. É mais deixar o aluno tranquilo, né? A preparação dele já foi de maneira muito massiva durante o ano, mas a reta final é mais pontuar, né? Aquelas informações mais básicas, né? O horário de chegar na prova, alimentação. Eu costumo dizer assim sempre, olha, procure estar com quem lhe faz bem. Principalmente nos últimos dias. Eu acho que no sábado ali é fundamental. Às vezes o aluno quer estar ainda pegando em conteúdo. Eu, particularmente, eu não aconselho. O que tem de fazer já foi feito, né? O psicológico nessa reta final ele é extremamente importante. E a gente já, infelizmente, já teve situações de alunos muito bem preparados que a gente esperava que ia se dar muito bem e devido a um ajuste ali psicológico, familiar, e aí, infelizmente, não conseguiu. Então, acho que essa reta final, cuidado da cabecinha, estar tranquilo para a prova é essencial. E o Phil, já vi que a gente comunga do mesmo pensamento, né? No dia de fazer a prova, na semana que antecede o primeiro e o segundo dia, foge de quem gosta de DR, né? Foge de quem gosta de lavar roupa, porque esse autocuidado ele é muito importante. E quem está dando esse autocuidado é um cara que tem uma história de muitos anos aqui, né? Eu achei que era de um ponto e ele conseguiu puxar a régua do tempo mais para trás, né? E aí, Phil, desde o Benedito Bentes, como assim? Vai parecer clichê o que eu vou falar aqui, mas na verdade não fui eu que fui bem atrás da física, ela meio que me descobriu ali, né? Em 2001 entrei em Ciência da Computação na UFAL e eu estava já em 2003 no 3º ano. Aí veio uma greve, daquelas greves que a gente sabe que a UFAL tem, né? Eu era adolescente nessa época, eu não lembro. E aí, nessa greve, eu estava pagando a disciplina de física, não sei se você, o aluno mais novo, talvez não, acho que é pagar financeiramente, mas cursar, né, hoje, aquela né? disciplina, né? E aí eu estava pagando física, a professora Tereza, né, ela passou um trabalho que era para envolver a computação à física. E eu não sabia quase nada de programação. Eu caí de paraquedas em computação porque minha família queria, que anos 2000, entrei no vestibular. Aí o algoritmo todinho quem escreveu fui eu. A parte de física eu escrevi. E ela fez vários testes e tal, e fez assim: rapaz, quem foi que escreveu isso aqui? Aí os meninos se chamavam Gordinho, né? Rapaz, foi o Gordinho aí. Ela foi mesmo, aí eu fui conversar com ela e tal, e ela começou a, né, me convencer de que eu podia entrar na área assim, de física. Eu já estava lecionando no Colégio Fantástico, foi o primeiro colégio que eu dei aula. Estudei no Colégio Fantástico, né, e comecei a minha carreira por lá. E ela foi me convencendo, eu cheguei em casa e fiz assim, falei com a minha mãe primeiro, né? Disse: manhã, vou fazer física. Você é doido, você vai morrer de fome. Minha mãe, professora aposentada do Estado, pediu demissão PDV, aquela época de sorologia, aquela coisa toda, e nós somos, né, pais e a gente sabe que a gente quer o melhor para os filhos. Aí ela não queria que eu passasse o que ela passou, né? E aí, depois de muita insistência, consegui mudar o curso. E tudo começou no curso VIP, assim, no pré-vestibular, curso VIP, que é o curso do Peixoto.
professor de matemática, Caramba. você conhece, Peixoto. A gente tentou colocar um cursinho lá no Bio, ainda conseguimos, tinha Isolada. Era eu, ele e o Neto. O Neto hoje, ele é médico. É o Dr. Claudemiro Meira. Ele é um dos maiores oncologistas aqui do estado, né? Ele tinha aquele sonho da medicina e tinha ali como hobby, né, ministrar aula de química para completar a renda. E tudo começou assim, né? Depois aí veio o Vandeval Curso, que você, né? O Murilo comentou com você sobre o Vandeval. 10 anos depois veio o Vandeval, né? Teve uma lacunazinha legal aí. E quem lecionava física e era coordenador do Vandeval era o Aldo. Né? Não está mais entre a gente, mas um grande, foi meu professor no Fantástico. E aí me deu a oportunidade de trabalhar lá. E aí a gente foi, né? Muita gente foi revelada lá no Vandeval nessa época, né? Posso citar aqui Beto Brito, Gian Brito, Micael, Jonathan, era uma equipe, Luciano de História, muita gente trabalhava no Vandeval nessa época. E eu tive esse prazer de começar por lá, né? Eu era aluno nessa época. Aí quando foi em 2007, lá na Serraria, eu trabalhava no Colégio Adventista na época. E aí montei uma turma de Isolada ali na Serraria com os alunos do Adventista. Era a turma 100% adventista. Caramba. Pagava para trabalhar, né? Folga Davi, no sábado, né? Folga no sábado. Eles não podiam deixar no sábado. Eu e Davi de matemática. A gente tinha uma turminha, uma Davi com matemática, eu com física. Aí depois fomos para a Galeria Boulevard, ali no Murilópolis. Tem até um grupo de Isolado lá hoje. Esses meninos ainda estão por lá. Era eu, Alfredinho, o Hugo de História, que hoje é do IFAO. Aí tinha nosso grupinho ali, né? E aí foi. E já são 16 anos de Isolada e 23 anos de docência nessa brincadeira aí. Eu vou dizer para você que a maior parte desses nomes você falou, eu fui aluno. Eu fiz Vandeval, inclusive. Terminei meu ensino médio em 2003. Eu passei na faculdade em 2004, eu acho 2005, não, 2004. E eu tive aula com essa galera todinha. E você falou do Hugo, eu tive a oportunidade de trabalhar com o Hugo também, de História. Né? E assim, para que o aluno entenda que quem está emitindo, né, o juízo de valor hoje é um cara que, não só como um empreendedor, mas também como um professor carreira, já galgou muita história, né? Um profissional renomado. Hoje, a física tá on, não é à toa, né, Fio? Acho que é o somatório de vários esforços desses 23 anos. Verdade. O Jaguar passou por aqui, ele deve ter comentado com você. A gente hoje está, né, tentando até aí na área das escolas. A gente está com a escola também em Arapiraca, Colégio Pop. E assim, a gente já tinha Isolado em Arapiraca, né, e percebeu a oportunidade de entrar no mercado também das escolas e, né, fazendo as duas coisas agora, empreendendo, escola Isolada e a correria, né? Essa reta final... Loucura, pesado, né? Pesado. Não, quando eu fiz o convite pro Fio, fiz por toda a liberdade que eu desenvolvi, né? Através dessa amizade, dessa parceria, daquele período em que a gente trabalhou junto, mas eu fiquei imaginando, será que ele tem tempo? E graças a Deus as coisas acabaram caminhando direitinho para esse momento, né? Mas eu não posso perder a oportunidade do nosso papo. A gente tem o costume de um bate-papo que dura uma aula, né? 50 minutos. Mas a gente tem ali a biologia como a disciplina com menor TRI. Não, menor TRI não, com menor grau de dificuldade. Tem que ser, né, para ser mais coerente. É uma disciplina que a gente se estuda, muito difícil você encontrar alguém que reclame de biologia. A gente tem a química que ela oscila um pouco, né? Tem aquela parte da matemática, tem a parte de fenômenos mais aplicados e tem aquela parte introdutória, química geral, que muita gente gosta. Mas eu lancei um post ano passado e fui até criticado, porque eu acredito que quando eu olho para o segundo dia de prova, todo mundo se preocupa com matemática. Mas quem te coloca no curso que você quer, ou quem tira você do curso almejado, não é a matemática, não é a biologia, não é a química. É a bendita da física. E aí, Fio, como interpretar a física nesse processo? Ainda bem que é você que está falando, que é um cara que consegue entender, assim, você, né, tem a expertise, você tem o seu time aí que você gerencia muito bem e você sabe, né, se a gente fala, às vezes o aluno acha que a gente querendo vender o peixe, muito pelo contrário. Às vezes eu estou na escola e aí o aluno terceiro ano, segundo ano, aí ele diz assim, professor, fazer Isolada. Eu digo, olha, eu podia muito bem dizer assim, faça física.
Não. Você faz matemática, redação, e no terceiro ano você escolhe mais uma ou duas disciplinas. Eu acho que sobrecarrega o aluno não adianta. Mas respondendo o que você perguntou, com toda certeza a física, tanto na prova das particulares de medicina, quanto na prova do Enem, ela faz a diferença. Né? E infelizmente, Stefano, hoje eu percebo, principalmente nas particulares, o aluno ele foge de física. Por exemplo, nas particulares, ele sabe que ele tem um peso ali altíssimo em biologia. 25. 25. Química são 22. 22. Aí vem física, linguagem com peso 15. Né? Aí hoje você vê o aluno que passa no segundo semestre, ele tira aí, rapaz, 7 questões de física de 12. Né? Já vi aluno até passando com menos. A história, nota em biologia e química. Mas assim, uma questãozinha ali vai fazer a diferença. Prova de natureza, você colocou muito bem. Biologia, aquela disciplina que, né, o grau de dificuldade talvez seja o menor, apesar que teve algumas provas aí que biologia o pessoal, né, tá difícil a prova e tal, mas assim, no final é física que vai decidir. E, infelizmente tem o aluno ele começa na isolada e começa a ver que não está conseguindo acompanhar e aí ele acaba desistindo mesmo. E aí é um tiro no pé de bazuca. Né? Ele não vai conseguir aprovar em medicina. Ele pode passar em outro curso, mas medicina ele não consegue aprovar. Então, assim, você fazer um diferencial em física é extremamente importante. A gente fala dos cursos difíceis, a gente fala de medicina. Então, assim, numa concorrência nacional, o aluno ele tem que acertar 38 de linguagens, 39 de humanas, uma redação acima de 900, matemática 39, natureza 38, 154 questões. De natureza, para acertar 38 questões, eu preciso, para não ferir a TRI, entrar em questões difíceis. E eu preciso superar, né? Você disse um tiro de bazuca, mas eu preciso olhar para a física com muito cuidado, porque é a disciplina que naturalmente as pessoas tendem a ter um grau de dificuldade maior pela questão do fenômeno com a matemática. Mas é uma disciplina importante. Inclusive, eu acho que a física dá vida à matemática, porque eu consigo pegar aquele conjunto de cálculos e aplicar em algum fenômeno. Eu dei uma entrevista semana passada em uma rádio e a jornalista fez essa pergunta a mim. Mas assim, como fazer? A pergunta dela foi exatamente assim. Como fazer para colocar na cabeça do aluno tanta fórmula? Aí foi quando eu tive que rebater. Porque que acontece? Na minha humilde opinião, o ensino de física está engessado há muito tempo no Brasil. Vou fazer praticamente a mesma fala que eu fiz na pergunta que ela fez. Por quê? A gente na universidade, a gente não é ensinado a entender o fenômeno. Então, como é que a matriz curricular do Enem cobra que nós, profissionais, passemos o fenômeno de maneira correta para o aluno? É a matemática que mais se preocupa. E aí o cara demonstra tudo. Eu faço diferente. E não estou querendo aqui ser melhor do que ninguém, não, porque eu percebi isso ao longo do tempo. Né? Como a gente foi ensinado de uma forma, a gente passa para o aluno daquela mesma forma. Então eu começo com um fenômeno. Né? Você, por exemplo, você vai falar de quantidade de movimento, então você chega para o aluno e diz assim, vem cá, se você pegar 2 veículos, né, um com a massa igual do outro, qual daqueles que se colidir com um muro vai estragar mais o carro ou estragar o muro consequentemente? O que está mais veloz, que está desenvolvendo a maior velocidade. Certo. E com relação à massa, qual é aquele que vai ter a maior massa ou a menor massa quando colidir vai estragar mais? Obviamente que tem a maior massa. Então, se você partir do fenômeno para depois você colocar a expressão matemática, caso ele esqueça, ele vai lembrar ao menos o exemplo que você deu. E aí consegue chegar no resultado. Então, dessa maneira, você, como colocou aí, pegar a parte matemática e aliar o fenômeno, é primordial que ele primeiro priorize o fenômeno, para depois a parte matemática. E o Enem faz muito bem isso. Se o professor não entender que tem que passar para o aluno dessa forma, e o aluno também não entender dessa maneira, ficar achando que é para decorar a forma, particulares acontece muito. Professor, me dê aí a fórmula logo para eu aplicar. Não é assim, você não vai gabaritar a prova. Eu me deparei com uma situação, no último ponto de prova do SESMAC, um grupo, 2 alunos especificamente, conversando assim. Só olha, ela estava com um monte de anotação. Se cair campo elétrico, marque 0. Eu disse, como é que é? Se cair fibra óptica, reflexão total, refração, marque 0,67. Porque já tinha caído 2 questões de SESMAC, em anos totalmente distintos, e coincidiu o gabarito 0,67. Eu digo, rapaz, faça isso não, pelo amor de Deus. Quer dizer, então o aluno ele quer, às vezes, por ser uma prova de particular de medicina, já ir com prontinho, uma receita de bolo ali, e não vai. E já que a gente entrou também nesse campo,
peso 15 são 12 questões, a gente está falando aí de 180 pontos, exatamente, muita coisa. Mas são 180 pontos genuínos, porque é a prova em que ocorre a menor quantidade de acertos. No Enem, a gente tem a TRI, a gente tem no Enem a coerência performática, né? Fáceis, médias e difíceis. Nas particulares, não. É scoring. Quem acerta mais e quem acerta mais difíceis está na frente disparado. Exatamente. E você, né, para mim, você assim, é referência nessa área de... Não é porque eu estou aqui com você não, mas eu sempre digo que você entende, você compreende, você direciona para o Enem para particular. E às vezes o aluno precisa desse direcionamento. Precisa, às vezes não, ele realmente precisa. Fazer só a isolada, fazer só o cursinho, não vai aprovar ninguém não. Você tem que saber, peraí, eu vou fazer que prova hoje? Né? O jogador na entrevista, eu gosto muito de futebol, e aquele clichêzinho que ele diz assim, eu tenho que mudar o chip, hoje é Copa do Brasil, amanhã é Campeonato Brasileiro. Mas é assim a prova. Você vai fazer a prova do Enem, você tem que estar direcionado para fazer aquele modelo de prova, saber a TRI, você colocou muito bem a questão do SESMAR, que é pontuação, não importa se ele acertou uma fácil, uma média ou uma difícil, ele vai pontuar do mesmo jeito. Já no Enem difere. A pontuação muda totalmente, né? E aí, Phil, a gente ouve nomes como cinemática, leis de Newton, eletromagnetismo, a gente pega ali eletricidade, a gente pega aquela parte de notações científicas, sistema internacional, né? E na física, o que é que vem muito forte no Enem? Quais são os conteúdos ou tópicos de conteúdos que são mais contemplados? A resposta está aqui. Eletricidade, né? Vou pegar o último Enem, você teve ali só de eletricidade 5 questões. Caramba. De física. Se você pegar química, né, perguntando, conversando com alguns colegas já aqui, falei com o Eder principalmente, ano passado caíram 2 diretas de química, já vão 7. Né? Você pega biologia e sistema nervoso, é um tema que não cai muito, mas pode envolver as outras disciplinas. Matemática é tema geral, né? Você pode ter uma questão aí, calcular a conta do consumo de energia mensal, regra de 3. Vai estar na prova de matemática. Então, o tema principal do segundo dia chama-se eletricidade. Deixa eu enaltecer aí o trabalho do Borne. Quando a gente vai para o SESMAC, sistema nervoso e endócrino são os conteúdos que mais caem, viu? Cai muito, né? E a eletricidade está aí, né? O impulso elétrico, exatamente. Né? No Enem é como você disse, tem ano que cai, tem ano que não cai, porque a grade curricular de biologia é surreal. Acho que o dobro das demais matérias. E aí o tema principal é eletricidade, né? Você ali... professor, quero fazer um curso de baixa concorrência. Certo, curso de baixa concorrência, se você focar em eletricidade ondulatória, você vai fazer a sua pontuação ali bonitinha para você ser aprovado. Medicina não, medicina você sabe que tem, você bem colocou, 38 acertos de 45, tem que ter um nível de acerto muito grande. Mas a eletricidade é o carro-chefe, ondulatórios, fenômenos ondulatórios sempre aparecem na prova. Né? Aí você vai ter ali calorimetria, cai 2 questões aproximadamente, junto com óptica. A sequência é eletricidade, ondulatória, calorimetria, e aí você fala assim, professor, mas eu já ouvi dizer que energia é o tema que mais cai. É porque energia passa por muita coisa. Energia você aprende o conceito na mecânica, aí você aplica na calorimetria, que é uma troca de calor, né? É energia da mesma forma. Energia elétrica, então você consegue passar pelos conteúdos todos, mas você especificamente tem essa ordem. Eletricidade, ondulatória, e aí depois vem calorimetria, mecânica ali, é muito vasto, você tem ali 6 questões de mecânica. Um monte de conteúdo, hidrostática, dinâmica impulsiva, cinemática sempre cai na prova, né? Mas o carro-chefe é a eletricidade, sem dúvida nenhuma. E você falando do carro-chefe, que é a eletricidade, surgiu uma curiosidade aqui, porque a gente que faz ponto de prova, né, seja particular, seja Enem, geralmente rola aquela churrascaria, né? E no primeiro dia até meio engraçado, sai o tema de redação, aí todo mundo acerta. No segundo dia, aí, quando a gente descobre a prova, eu escuto muito falar, né, e nos últimos Enem, nos 3 últimos, eu ouvi isso, que geralmente a questão mais difícil, mesmo o Enem não valorizando, né, o score e sim a coerência de prova, está atrelada à física. Quais são os conteúdos que o aluno geralmente trava? Ano passado, foram 2 questões de física que, se ele pontuasse, não ia valer em nada. É aquele TRI que está tão alto que, né? E uma delas envolvia cinemática e ondulatória. Então, assim, são questões que às vezes o aluno escuta na rede social, diz, não vale a pena fazer a questão difícil. Como não vale?
Se você não fizer a questão difícil, você não vai chegar aos 38 que você falou. Agora, na hora, a prioridade, logicamente, são as fáceis e as médias. Mas ele vai ter que correr atrás daquela questão difícil. E realmente é como você colocou, né? Sempre vão ter questões. O Enem, graças a Deus, né? Ele está cada vez mais conteudista. Ele aborda os fenômenos ondulatórios, aborda a eletricidade, aborda a mecânica, mas ela aborda cotidiano, mas com conteúdo. Então, se ele não tiver aquela expertise de desenvolver a teoria e fazer a continha na hora, ele não consegue responder. Agora, Phil, antes de a gente entrar no ar para gravar, eu estava passando o Instagram ali rapidinho e te aguardando, e eu vi um Reels que eu achei até interessante. Eu fiquei até curioso, com o Naelito, a Cremilda, né? Naelito, um abração, cara. O Phil tá on, né? Já é o lançamento de revisão, já é essa correria... Na verdade, essa ideia do Phil tá on foi do Yuri. O Yuri está comigo tem 6 anos já na parte do marketing e tal. E ele disse, olha, como agora a pandemia veio com essa parte aí do online forte, e aí a gente vai lançar o Phil tá on. Né? Fizemos o Revisa Phil, está finalizando agora, né? Que foi esse módulo aí. Mais de 1000 questões a gente tem aí. Questões de sala e questões de casa. Mas a ideia é dar essa qualidade também do ensino online. Não adianta hoje, o aluno ele quer presencial, mas ele quer também a participação no online. A gente consegue transmitir ao vivo na isolada, né? O grupo do Jaguar Curso todinho, a mesma qualidade de transmissão. Eu, particularmente, eu tenho as aulas gravadas, né? Eu gravei o curso de Física inteiro desde 2020. As nossas questões de casa, elas são todas resolvidas por vídeo, uma a uma. Então, além dos plantões, ele ainda tem as questões resolvidas na plataforma. Né? É uma parceria que eu fiz com o Marcelo Boaro, você deve conhecer, né? O maior YouTube de física do Brasil. E quem resolve a outra parte é o Fernando, que é um dos monitores que eu tenho. Então, o Phil tá on é essa ideia, né? Essa ideia de associar a parte do online ao presencial, que hoje não tem como. A gente está aqui hoje devido a essa transmissão online, o podcast hoje está muito... E para o aluno que é maduro, para o aluno que mora distante, para o aluno que não quer perder tempo de resolução de questão, construção de mapa mental, de resumo, flashcard, no seu deslocamento, né? Porque assim, vamos falar de Maceió, às vezes você mora na Serraria, para descer perde ali 40 minutos, ou você mora no Tabuleiro, para descer perde 1h30, e às vezes é uma opção boa, né? Eu vou assistir a aula do Phil, porque aqui em casa eu consigo interpretar, já tem uma certa cultura, ou às vezes até engraçado que na pandemia... a gente atendia gente de tudo que era canto. Né? Por exemplo, hoje eu faço consultoria com alunos de Aracaju, alunos de Minas Gerais, de São Paulo, de Brasília. Né? Então, acho que é um diferencial ter o curso pronto e tá alinhando para essa pegada. Né? A transmissão ao vivo e a gravada a gente consegue, né? Você teve um tempo lá com a gente e consegue... Temos alunos do Rio Grande do Norte, São Paulo, Aracaju. Aracaju tem bastante gente de Aracaju. Aqui perto, Garanhuns, né, Pernambuco. Até mais perto, alguns até vêm presencial às vezes. No aulão mesmo veio um aluno bem, que ele é bem famoso assim no online, que ele pergunta, e as perguntas dele curioso e tal. Aí fez a maior festa ali no aulão. Disse, professor, eu vou no aulão presencialmente. Foi maravilhoso encontrá-lo, né? Tiramos uma foto, um abraço. Porque o presencial... nada substitui, mas a gente tem que dar a opção do online. Né? E como você disse, o aluno tem que ter a maturidade de conseguir acompanhar. Ele não pode começar a procrastinar. Né? Tem aquele horário da transmissão ao vivo, ele tem que estar pronto naquele horário ali. De preferência até com a camisa isolada, o material ali, como se ele estivesse lá. É o ritual, né? O ritual. Senão vai chegar um momento que ele vai dizer, não, vou assistir gravado depois. Aí aquele gravado ele não assiste mais. Aí pronto. Aí tem que ter muita maturidade para acompanhar o online. Aí uma vez dessa eu fui atender um aluno e ele disse assim, posso estar sem camisa? Eu disse, não, cara, coloca como se você estivesse na isolada. Formalidade, né? Além da formalidade é a questão do habitual, dele entender que mesmo em casa ele está vivendo um momento que tem que ter significado. Senão à noite o cérebro joga tudo que foi conversado no lixo. E aí ele disse, não, professor, não é para desrespeitar, não. Eu disse, não é isso não, cara. O que você tem, eu tenho. A questão é você entender que é um momento especial do dia, não mais um, né? Senão procrastina, senão desacelera. E o brasileiro ele tem dificuldades com metas de médio e longo prazo. Phil, 4 dias para o Enem. Né? Acho que é nítido dizer que a gente não faz milagres em tão pouco tempo. Ninguém faz milagre, né? Na realidade, o dia de prova é a construção de uma vida. O que o aluno estudou naqueles últimos 10 meses, 6 meses, 1, 2, 3 anos. Mas 4 dias para a prova. Você já disse que a eletricidade é o carro-chefe do Enem.
Mas o que é que você pode dizer para o aluno que está agora em casa, assim, dizendo, poxa, quero medicina, eu preciso romper a minha barreira com física, o que é que ele precisa estar antenado? Dentro de eletricidade, né? Eletricidade especificamente, circuitos elétricos. Né? Ele compreender as leis de Ohm, potência elétrica, extremamente importante, circuitos, quando é que você coloca em série, né? Você associa 3 lâmpadas em série. Então, se você retirar uma das lâmpadas, o que é que acontece com as outras? Elas naturalmente vão apagar, porque é a mesma corrente que passa pelas 3. Né? Paralelo é um circuito residencial. Se uma queimar, uma você tirar do circuito, elas vão funcionar. Então tem essa expertise, eu até brinco assim, paralelo é o mesmo U, a mesma diferença potencial. Série I é o mesmo I, é a mesma corrente, ele tem essa expertise. Né? Associação em série, você vai somar resistência equivalente, paralelo, produto pela soma. Então os circuitos elétricos, ele tem que estar extremamente sabedor daquilo ali, porque vai cair circuitos elétricos. Né? Às vezes cai uma questão que envolve resistência ao esquentar a água, chuveiro elétrico. O que é que acontece com a resistência quando você muda ali o pluguezinho do inverno para o verão? Né? Geralmente as pessoas pensam assim, a posição inverno vai esquentar muita água. Então tem alta resistência. E não é. É a corrente elétrica que é alta e a resistência ela é baixa. Posição verão, que a temperatura não vai ser tão alta. Então você aumenta a resistência para baixar a corrente. Aquela frasinha que é bem assim, resiste muito, conduz pouco. Conduz pouco, resiste muito. Grandeza inversamente proporcional. Então, ele ter essas habilidades na parte da eletricidade é fundamental para gabaritar as questões. E um ou outro vai vir fácil, ele vai conseguir, pela teoria, resolver pelo enunciado ali. E, Fio, aí você falou do enunciado, você falou da questão, né? A gente sabe que o aluno ele tem 3 minutos para ler a questão, identificar o nível, propor aí um plano de resolução, responder e ir lá para o gabarito pintar a bolinha. Como geralmente as questões de física são formuladas? Fenômenos da natureza. Ela às vezes aborda cotidiano, mas o fenômeno é sempre colocado, né, em primeiro lugar, o fenômeno. Mas a leitura em si, ele conseguia mais no passado. Como a prova está mais conteudista agora, ele tem às vezes essa barreira de conseguir identificar o conteúdo. Mas a primeira parte é você identificar o fenômeno. Quando identificar o fenômeno, você vai procurar aquele arsenal de formulações que você tem. Não a parte matemática em si, mas como é que você vai abordar a questão? Né? Você vai, por exemplo, uma questão que envolve jogo de vôlei. O cara levantou para o outro bateu na bola. Poxa, eu vou usar a lei de Newton ou vou usar a dinâmica impulsiva? Se ele naturalmente der o tempo de contato da mão com a bola, ele já vai falar do impulso. Mas ele pode muito bem abordar a força aplicada e aí entrar nas leis de Newton. Pela força resultante você conseguir achar a aceleração. Então são fenômenos muito próximos. Ele tem que ter aquele direcionamento e saber o que aplicar naquela hora ali. Ô, Fio, quando eu era aluno, e até hoje eu explico isso, quando a gente está lendo ali o enunciado, a gente do ladinho, quando eu fui, né? Você viu, saiu na internet ontem que o espermatozoide está rompendo a terceira lei de Newton. Depois eu mando a pesquisa para você. Eu não li não, porque aconteceu um fato inusitado com um aluno meu. E aí eu fui, tirei um print. Tá na trend. Eu tirei um print e mandei para ele. Se tá rompendo a terceira lei de Newton, imagina a sua vida. Aí o Lombardi, né? O Kleber, que fica aqui dando todo o suporte, ele Lombardi. Riu ali. O meu Lombardi faz tudo, né? Porque a gente tem que ter cuidado com o que diz, né? Eu brinco com ele, meu irmão, eu digo, você é o meu escravo favorito. Que ele diz que a vida dele é 90% do tempo cuidando da minha vida, 10% cuidando da dele. Mas, Fio, na época que eu era aluno, eu achei que ele tava me chamando de velho, viu? Na época que eu te chamei de velho 3 vezes, viu? Na época que eu era aluno, Na hora que eu estava lendo o enunciado, inclusive eu oriento os alunos que eu faço assessoria hoje, destrinchar as informações, porque eu acredito que na maneira que a partir do momento que eu vou destrinchando, fica mais fácil de entender qual tópico específico do conteúdo, que recurso usar e, quem sabe, se necessário, até lembrar da fórmula. Uhum. É exatamente isso. E outra coisa que, complementando o que você colocou aí, as medições. Às vezes, pela medição que está ali, você consegue perceber qual é a fórmula que você vai aplicar
Se você fizer análise dimensional. O que é análise dimensional? Vem ali, você é da área de química, você entende também, vem ali as medições e pela medição você consegue extrair a parte matemática. Né? Então, além de ele colocando os dados e percebendo o que aplicar, né, a sequência que está ali, as informações, ele também, pelas medições, compreendeu o que ele vai aplicar. Né? Se, por exemplo, você tem uma medição do sistema internacional, você bota o calor específico da água lá, 4.000 joule por quilograma Kelvin. Então, você olhando o joule ali, olhando a quilograma, você, massa, né, variação de temperatura, energia, você consegue entender a expressão que você vai buscar e saber se está no SI ou não está. Que às vezes não está no sistema internacional e você vai e aplica da forma que está e tem gabarito. Então, destrinchar as informações, mas estar atento à unidade, né? As unidades de medida. Gente, eu tirei o copo porque o Fio ainda não me mandou essa camisa, né? Quer dizer, faz tempo eu tinha uma camisa rosa, para todo canto que eu ia usava rosa. A minha esposa dizia assim, é greve. Tu lembra de uma rosa que tu tinha? Eu achava ela sensacional. Mas porque a camisa é muito bonita, eu acho que vale a pena a gente mostrar aí com calma, né? O fio tá on. Eu acho que a rosa tinha uma marca parecida, né? A parte de dentro. Mas eu gostava muito. Mas aí, Fio, a unidade, ela me orienta. Destrinchar também. E a parte de matemática, que é o bicho-papão de quem... quando se depara com a física. Ou seja, o problema não é nem a física, na física, né? É a matemática. Acontece muito isso na parte gráfica. Às vezes a parte gráfica ela até sabe interpretar, mas se ele, poxa, ali tem uma reta, função no primeiro grau. Isso aqui é voate, é sorvete, o que é que eu vou aplicar aqui? É sorvetão? Então isso influencia muito, né? Você tem, por exemplo, um gráfico posição-tempo. Aí nesse gráfico posição-tempo você vê uma curva. Então você perceber que é uma curva, função no segundo grau, e aí você já parte para o MUV. Ah, é uma reta, então eu vou para o MU, que é o sorvete. Então essa parte matemática é fundamental. Você pegar o conceito e saber o que vai usar naquela parte gráfica ali, senão você não vai. Você tem uma função seno, às vezes numa ondulatória. Entender no MHS, é uma senoide, é uma cossenoide, influencia bastante. Você saber essa parte matemática bem. Mas em sua maioria, matemática básica é importante? Soma, subtração, divisão, multiplicação, regra de três. Grandeza direta, grandeza inversa. A parte da formulação matemática que as pessoas se preocupam tanto, geralmente é você associar a grandeza diretamente proporcional e inversamente proporcional. Você está ondulando uma corda, você segurou aqui na ponta da corda, então você vai fazer uma força grande na corda, a velocidade da onda vai ser grande, poxa, diretamente proporcional. Você tem uma corda mais grossa, até na atividade física você sabe isso. Você está lá na academia, uma corda mais grossa, você sabe que você não vai conseguir fazer com que ela se propague tão rápido aquela onda. Já uma corda mais fina, você já consegue ter uma propagação maior. Ou seja, o menino já pensa logo em análise combinatória, trigonometria e, no fundo, até a parte de entendimento teórico da matemática já ajuda, né? Diretamente proporcional, inversamente proporcional. Mas, Fio, o Enem está chegando. Né? E o que é que você tem a dizer a esse aluno que tá em casa agora e assim, meio que desesperado? Porque a gente lida com a sociedade que ela está muito mais fragilizada, né? Se a gente pegar a Bauman aí, a gente vive essa modernidade líquida. E depois da pandemia, parece que as pessoas pararam de desenvolver casca. Então, quando eu trabalho com um aluno, eu digo assim, bicho, Stefano, eu tô morrendo de ansiedade, eu tô aqui aperreado. Eu digo, cara, tem que sentir. Porque senão você não desenvolve casca, você não tem repertório emocional para isso. Mas o que eu não posso omitir é que é um momento punk. É muito pesado, é como se eu pegasse há 10 meses ou 5 anos da minha vida e tivesse que resolver em 2 domingos. Então eu vou precisar da sua experiência nesse momento para... Você já falou que é bom ele ter mais equilíbrio, né? Ter um pouco mais de cuidado, não estar com pessoas que gostem de brigar. Mas vamos lá, professor de física, Fio. Então... Veja só, eu concordo quando você falou aí a casca. Às vezes, por exemplo, saiu ponto de prova não, local de prova saiu dia 24, né? E aí o aluno disse, mas eu já vou fazer prova naquela escola que não tem ar-condicionado. Não tem problema, tem uma janela, você abre a janela e sente. Então tem que sentir o processo. É muito importante. E assim, a gente consegue até trabalhar com um público que é mais privilegiado, né? Você também atende essas pessoas. E por ser mais privilegiado, às vezes ele não quer passar por determinadas situações. Eu acho extremamente importante passar. Inclusive eu educo meus filhos dessa forma.
né? Sofia vai fazer prova, minha mais velha, está no 2º ano como treineira, no Fernandes Lima, lá no São Jorge. Disse, mas pai, Fernandes, qual é o problema? Você vai fazer prova lá. Eu vou deixar você na porta, vou dar o suporte, mas é colégio de... E qual é o problema? Você é colégio de Estado. Então, assim, tem que passar pelo processo, né? Eu e você, a gente entende, sabe um pouco da história um do outro, então a gente veio, né, de determinadas situações que hoje essas coisas são tranquilas. Então o aluno tem que ser resiliente também. De rico a gente só tem a cara, né, Phil? Eu nem raízes, tenho, né? eu nem tenho. Você já tem a cara de padrãozinho, eu não tenho não. Mas assim, essa resiliência é extremamente importante. O aluno, ele ter sangue no olho. Eu costumo comparar muito com o Usain Bolt. O Usain Bolt, por ele ser muito... Ganhou tudo, né? O recorde mundial ainda é dele, dos 100 metros livres. Então, ele, na largada, os 50 metros inicial, que era a prova carro-chefe dele, os 100 metros, os 50 metros iniciais ele perdia pro compatriota dele, que era rival dele, mas ao mesmo tempo era amigo. Baixinho, troncudinho, saia na frente. E nos 50 metros finais, que é onde a gente está agora, nos 50 metros finais, bem pertinho da prova, onde todo mundo estava fadigando, ele estava como? Acelerando. Então, assim, se você trabalhar a sua mente, que você tá na reta final e tem que dar o gás, sangue no olho, colocar tudo ali, você vai para a prova pavão. Quando eu fiz vestibular, eu nunca esqueço, na época tinha a 2ª fase, e um colega, ele não chegou também no meio do caminho, ele acabou mudando de curso, mas ele raspou metade da cabeça. Ele ia pra prova, bicho, eu olhava pra prova assim, ele fazendo a prova, escrevia tudo. Ele olhava bem assim, ó. Ele olhava assim. Bicho, eu fiquei com medo do cara. Diz a classificação que ele passou. 48º de 50. Mas ele passou. Mas assim, só o fato dele ter se posicionado daquela maneira, eu senti. Ele já entrou no clima, já né? entrou no Passou clima. na primeira fase. Raspou metade da cabeça. Foi. Eu tava imaginando aqui. Rapaz, o cara de maluco, o cara de nerd, assim, não saiu tão bem na prova, mas... E ele era bem introspectivo. Depois no curso ele ficava lá reservado, assim, a gente tem até medo. Mas assim, o aluno ele tem que entender o processo e viver e sentir, como você falou, não pode ser Nutella não, eu penso dessa maneira. E você falou do Usain Bolt, e aí eu não posso esquecer que ele treinou 4 anos para ficar famoso em 9 segundos, né? Pois a gente só olha o pódio. Só olha o pódio. E o que me preocupa é que o aluno ele precisa entender que o que ele faz de mais significativo na sua preparação, ninguém vê. Tá dentro do seu quarto ou na sala de jantar, né? É sentar muitas vezes 8 da manhã e sair 8 da noite e ninguém bate uma palma, né? É verdade. E outra coisa ainda da biografia do Bolt é que o corpo dele não era pronto para aquele estilo de prova. A maneira que ele largava, a maneira que ele posicionava o corpo, como as pernas dele... Grandão. As então, pernas meio tronchinhas ali. Então, né? quase sempre ele perdia nas provas pelo disparo. Né? Então, ele teve que verificar o que é que não estava funcionando. Ele teve que verificar a melhor postura. Ele teve que repetir isso 4 anos, todos os dias, para ficar famoso e ser não para ficar famoso, né, mas para ser o principal atleta. Hoje você, quando pensa em atletismo, só vem ele na cabeça. Então muitas vezes é isso, 4 anos de resiliência, de entrega, de renúncia para você chegar lá, né? É muito fácil a gente olhar só o pódio e esquecer toda a renúncia. O processo é extremamente importante, né? Parece clichê, mas não é. Cada um tem o seu processo. Não adianta. Tem aluno que vai aprovar em 1 ano, tem aluno que vai aprovar em 3. Eu tenho uma aluna, ela já deve estar se formando agora, Cibele. Cibele demorou 6 anos para ser aprovada. Mas Cibele viveu o processo. Cibele veio de escola de rede pública, extremamente carente. Às vezes faltava até alimentação para Cibele. E eu lembro muito bem a foto que ela tirou, foi muito emocionante. Ela pegou as minhas camisas todas que ela tinha, botou assim no chão, sentou no meio. E alguém tirou a foto de cima, assim. Então, assim, você vê um momento desse que a Cibele passou, e ela, quando terminou, ainda ficou frequentando a isolada. Cibele, o que é que tu vai fazer aqui, pelo amor de Deus? Vá namorar. Você ficou esse tempo todo sem namorar. Uma paquerinha. A galera até ria, porque ela estava tão acostumada com o ambiente, que fazia bem o ambiente para ela, e ela ficava na sala de estudo. Era como se ela não gostava de estudar em casa. Não sei o que acontecia na casa dela, nunca entrei nesse mérito aí, dessa intimidade. Mas era um ambiente familiar para ela. Passava o dia inteiro ali e viveu o processo.
Foram 6 anos. Ela fez 2 cursos de medicina, né? São 6 anos para terminar o curso. E mais 6 de isolada. Quer dizer, 12 anos aí no processo para ela se tornar médica. E já está, acho que, bem perto de se formar, Cibela. E quanto maior a entrega, maior a satisfação da vitória, certeza. né? Fio, como é que eu te encontro nas redes sociais hoje? Quero ser sua aluna, quero assistir as suas aulas, quero pegar essas dicas de véspera. Felipe _ Física Fácil. Inclusive, a gente está soltando até por semana o Fio Explica. Né? Eu venho desde o início do ano, pegando coisinhas de cotidiano. Semana passada até coloquei a do Eclipse, né? Que foi recente agora, expliquei. Garrafa térmica. Então, são dicas que abordam até o cotidiano, não somente para o aluno que vai fazer vestibular. Até curiosidade mesmo, você entender como é que funciona uma garrafa térmica. Interessante, né? Então, eu vi uma do ketchup. Do ketchup. Esse não ketchup, pode bater. O ketchup você gira o braço, coloca a parte, imagino que aqui, não vou girar não para não cair água aqui, né? Mas coloca essa parte da frente aqui, se for a tampa, você coloca ele para frente, você gira e aí pela inércia todo o líquido ele é condicionado a sair pela tangente, né? Então ele fica acumulado, não precisa estar batendo ali não, você com a força resultante centrípeta, você consegue exercer aquilo ali, né? Agora eu assisto muito no TikTok, viu? TikTok, eu comecei agora com o TikTok, na verdade, não tinha muito esse hábito do TikTok, mas como essa garotada aí usa bastante, aí eu lanço no Reels, no Instagram, lanço no TikTok. Então, Felipe _ Física Fácil, você consegue ali, né? Lá tem a nossa plataforma de estudos, você consegue acessar para falar no WhatsApp, né? A gente já vai estar... O aluno que está no 2º ano agora, que pretende fazer isolado ano que vem, a gente já vai estar abrindo matrícula aí a partir de novembro. Passou o Enem, a gente já lança a campanha de matrícula aí para o próximo ano. Ano que vem, até em primeira mão aqui, a gente vai estar lançando uma turma, não sei o nome ainda que eu não escolhi, mas uma turma Fest. Porque hoje, o que é que eu fiz esse ano, Stefano? Eu, na turma extensiva, eu coloquei por semana 6 horas de aula. Caramba. Aí o aluno diz assim, mas poxa, eu vou perder 2 dias na semana. Espera aí, qual é a disciplina que você tem mais dificuldade? Não é física? Então você tem que dar uma carga maior para aquela disciplina. E bicho, deu muito certo. Dos 16 anos que eu tenho de preparação, esse ano foi o melhor ano de preparação do meu aluno da turma extensiva, com toda certeza. Aí você fala assim, professor, mas e os outros anos? A gente não teve aquela expertise de fazer isso, né? A gente mantinha ali um dia na semana e os assuntos eles eram dados assim de uma maneira um pouquinho mais rápida, mas com 2 dias você consegue resolver isso. E a turma Fest, que é essa que a gente vai lançar, é novidade para o ano que vem, é para atender aquele aluno que já tem um tempo de preparação maior e ele quer uma coisa mais rápida. Né? Já diz o nome. Não sei se vai ser esse nome ainda, estou até colocando aqui, o Yuri nem sabe Fio ainda. Fest. Fio Fest. Gostei do nome, Fio Fest, pode até ser esse daí. E aí ele com uma entrada por semana, ele vai resolver mais questões, a gente vai acabar o conteúdo aí faltando 3 meses para a prova, e ele vai fazer uma revisão em 3 meses. Então vai ser uma turma diferente. Como a gente lançou essa turma de 2 entradas, né, o Borne até vai aderir agora, o Eder também eu acho que vai aderir com 2 entradas por semana, essa turma fecha para o aluno que já tem uma preparação melhor. Ele tem que corrigir detalhes para conseguir ter uma assertividade maior. E o tempo com o professor da isolada aumenta, né? Para resolução de questão, para tirar dúvida. A gente sabe que tem um monitor, mas poder ter você 2 momentos, eu acho que para a questão da confiança, do amparo emocional, até bom. Não, eu estou com o meu professor agora, mastigando mais, respondendo mais questões. Foi muito bom, foi o sextou. Sextou, né? Sexta-feira à noite era aquele horário ali que eu juntava as turmas todas, extensivas, né? Transmissão ao vivo, o pessoal de Arapiraca, a gente tem uma turminha em Arapiraca também. Ano que vem vai ser as quartas, esse ano foi as segundas, mas a gente vai estar mudando o horário para adequar melhor a logística. E aí esse aluno, na sexta-feira à noite, ele assistia a aula transmitida ao vivo e no começo foi difícil, porque o aluno de Arapiraca chegava lá na segunda-feira, eu dizia, vocês viram aula de sexta? Ô professor, mas não era uma aula só de aprofundamento, não, era aula de continuação. Então, para botar na cabeça deles, demorou um pouco. E, bicho, no final foi muito massa. Porque eles já tinham essa expertise da sexta. Na revisão chegaram assim, professor, mas a revisão só vai dar na segunda-feira? E a sexta-feira vai ter só. Então, eles entenderam o processo, que aquilo ali valeu a pena e foi muito massa. Esse ano, assim, estou muito satisfeito com a preparação, tanto das extensivas, a turma Enem, né, quanto das particulares de medicina. Então, em Maceió, Jaguar Cursos, em Arapiraca, no Colégio Pop, também é um ponto fixo de te encontrar, né? Era na segunda, agora na quarta, mas chegou lá, perguntou pelo fio, vai ter todas as informações. Gente, 4 dias para o Enem, né? Já separou tua playlist? Já fez o ensaio mental de como vai ser o teu segundo dia? Já se preocupou com a alimentação? Já percebeu com quem vai, como vai, que hora vai chegar?
tá focando, né, só no alinhamento final, não esquece de meditação, não esquece de mindfulness, não esquece de preservar um pouquinho o seu eu, para que o seu emocional pegue todo o seu potencial pedagógico e te possibilite detonar na prova do segundo dia. Eu agradeço, viu, Phil, a sua presença aqui hoje. Foi show de bola. Espero que você tenha anotado tudo que foi apresentado aqui. Espero que nesses 4 dias finais você consiga alinhar, principalmente se o seu curso for difícil, na física, para que a sua TRI não reduza a sua pontuação final e você consiga dar atenção a talvez o diferencial do segundo dia, na minha visão que é a física. Então, até semana que vem, nos vemos, viu? Tamo junto, galera. Valeu!